Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Como o próprio nome diz, autoestima é a ação de estimar a si mesmo, de se aceitar e se amar. É o conjunto de sentimentos e pensamentos da pessoa sobre o seu próprio valor, sem levar em conta os julgamentos que todos tentam nos impor. Um dos estudiosos da autoestima comenta que a relação da pessoa com os julgamentos sobre seu comportamento, competência e adequação ao pensamento da maioria determina uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. Na vida moderna, é comum que algumas pessoas desenvolvam a baixa autoestima, que varia de um para outro e pode ter muitas origens diferentes. Essa condição em que a pessoa se sente diminuída pode ter as suas origens ainda na infância, geralmente a partir de uma combinação de situações. Caso a criança tenha um conceito negativo sobre o que pensa de si mesmo, ela pode combinar isso com uma ideia negativa sobre a sua aparência física, não ter fé em sua capacidade de resistir a essas impressões negativas de si mesma e se considerar incapaz de superar essa situação. Quando acontece o contrário, a pessoa desenvolve a alta autoestima, que lhe serve de impulso para resolver com eficiência praticamente todas as situações da vida. A capacidade de se apaixonar por si mesmo é um processo complicado e envolve toda a sociedade, já que ela pressiona as pessoas em direção a um determinado comportamento. A tecnóloga em promoção de eventos, Ana Paula Queiroz, que viveu na capital paulista durante cerca de 15 anos e agora está em Frutal, desenvolveu um processo pelo qual adolescentes conseguiram descobrir a sua autoestima e, na maioria das vezes, tomaram rumos um pouco diferentes do que desejavam depois do processo. O Balaio de Ideias esteve com Ana Paula para saber mais sobre esse processo e como foi que uma promotora de eventos dedicados à moda conseguiu fortalecer a autoestima de milhares de estudantes e dar direção às suas vocações. Ana Paula, o que é autoestima para você? Autoestima é o despertar para si mesmo. É você se olhar no espelho e se reconhecer com suma importância, com extrema importância, e com isso desperta a resiliência em relação às suas dificuldades, às suas vivências do cotidiano, aos obstáculos que surgiram. Como surgiu essa necessidade, né? O que aconteceu para você desenvolver esse trabalho? Além de produzir eventos, eu sou professora de língua portuguesa. Então, convivendo com os alunos, eu percebi algumas situações como depressão, problemas entre pais e filhos, tal. Então, chamava essa turma para conversar e principalmente eu ia no quesito pessoal, principalmente profissional, o que você quer ser? Então, sentia também as dúvidas deles. Então, na época que eu criei esse projeto, essa metodologia, que é uma metodologia, a pergunta, o que você quer ser? Então, mediante a resposta deles, eu criei essa metodologia. Então, vamos despertar a autoestima através da moda. Porque, na época, quando se perguntava o que você quer ser, a resposta era modelo. O que é diferente de hoje, né, que é influenciador, blogueiro e tal. Então eu trazia toda essa turma para trabalhar a autoestima e direcionava eles depois. Era como se fosse um trabalho de orientação vocacional, mas todos chegavam lá com problemas que são comuns entre pais e filhos, a vivência familiar e tal. E aí eu ia trabalhando eles durante um ano e identificava talentos neles. Então quem chegava lá querendo ser um exemplo modelo,
saía de lá com um fotógrafo, um estilista, um professor, um advogado e tal. Então, trabalhar a autoestima, no meu caso, qual é o seu talento? X. Então, vamos identificá-los e vamos direcioná-los. Então, a autoestima sentido moda é isso, é trabalhar o gostar-se, no caso, pisa na passarela, as pessoas me admiram, as pessoas me olham, eu sendo ou não modelo, eu tendo ou não perfil de modelo. Eu quero ser visto, eu quero ser apreciado, eu quero ser aplaudido, né? Então, na visão de moda, seria essa forma de trabalhar a autoestima. Você disse, né, além da moda, você também conseguia direcionar, né, esses alunos para outras profissões? Exatamente. 90% que chegava no projeto Autoestima Brasil era com esse sonho. Eu quero ser modelo. Foi na era Gisele Bündchen, quando ela era um bom Gisele, né? Então, claro, a gente que é da área, você sabe quem tem o perfil ou não. Então, o que eu pensava, poxa, dizer não para quem não tem o perfil é muito delicado, porque sonhos têm valores e sonhos são caros. Então, independente do tamanho do sonho deles, você tem que valorizar. Ah, se eu quero ser um jardineiro, é o sonho dele, então você tem que valorizar esse sonho. Então, eu fazia isso. Então, se chegava a 10 querendo ser modelos, apenas 3 continuavam. E 7 descobria a sua vocação, a sua real vocação, né? Então, tanto que o slogan dessa metodologia, desse projeto, ele é descobrir, identificar, valorizar e promover talentos. Então, além de descobrir, identificar e principalmente valorizar, que eles precisam dessa valorização, eu promovia. Então, independente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não, eu decidi ser isso, todos iam para as passarelas. E eu tive alunos que desfilaram no São Paulo Fashion Week, Casa de Criadores, grandes eventos de São Paulo, inúmeros eventos. E mesmo que depois, Ana Paula, Queiroz, eu não quero ser modelo, eu vi que não é isso. Poxa, mas eu fiquei tão feliz, as pessoas me viram, a minha família foi me aplaudir, me valorizar. Aí eu, poxa, eu alcancei o que eu queria. Eu trabalhei a autoestima dele. Então hoje, esses jovens que passaram por esse projeto, que foram centenas, eu vejo eles como jovens felizes. Mesmo que está trabalhando, exemplo, na administração, outro é um advogado, um fotógrafo, ou uma simples dona de casa. Teve meninas que se tornaram mães e são apenas donas de casa. Mas só que elas olham aquelas fotos nas revistas, que elas foram capas de revistas e tal. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí olha para o marido, olha para o filhinho e fala, eu vivi uma fase feliz e agora eu estou vivendo outro ciclo da minha vida. Então esse é o significado da autoestima dentro do projeto que eu faço. Você tem um sonho, eu quero ser modelo. Só que você nunca teve a oportunidade de ter essa experiência. Porque às vezes nós precisamos experimentar. Se você experimentou e viu que a sua trajetória é diferente daquilo, pelo menos você tentou. E, por exemplo, essas pessoas que passaram pelo projeto, que depois não se tornaram modelos, como foi essa experiência deles, depois que eles puderam passar por essa experiência e seguir carreiras diferentes? Tenho um contato com a maioria deles, né, pelas redes sociais e tal. E hoje eu vejo eles, no caso, como pessoas realizadas. Porque foi uma experiência importante, porque eles se descobriram. Tanto que é um projeto, ele é tão intenso, que no início os pais queriam acompanhar os filhos, que é normal, né, acompanhar os menores, e depois eles deixavam de acompanhar, e depois eles pediam para participar o ano inteiro. Por quê? Porque influenciou no comportamento dos filhos em relação aos pais. Eles passaram a respeitar os pais, eles passaram a olhar para os seus pais e a entender esse relacionamento. Então, além de descobrir uma outra vocação,
eles foram afetados de forma positiva no convívio familiar. Eles se viram, né, ali, o meu papel é de filho, qual é o meu papel na sociedade depois que eu ganhar o mundo profissionalmente, né, que é um desafio. Então a gente trabalha a autoestima a caminho da descoberta, na descoberta e na pós-descoberta. Então eles levam o quê? Uma bagagem muito rica de vivências significativas para a vida toda. Já parou para pensar o quanto é importante se sentir bem consigo mesmo e com isso fazer com que as suas relações com as pessoas sejam melhores? Que você enfrente a vida com confiança e otimismo, atingindo suas metas? Você pode transformar essa situação mudando padrões de pensamento negativos, estimulando o seu bem-estar e descobrindo potenciais que não sabia. Para não ter uma visão negativa e inferior de si mesmo e para evitar distúrbios psicológicos como ansiedade, toque e até a depressão, você deve prestar atenção em alguns sintomas. Aprenda a aceitar as suas próprias limitações e comece a agir para superá-las. Evite sempre encontrar culpados para seus problemas ou erros. Não deixe a sua timidez em excesso. Saiba trabalhar o medo da rejeição. Pare de buscar elogios e reconhecimento externo e tenha mais confiança em si mesmo. Não se compare com outras pessoas, não seja competitivo em excesso, mas saiba lidar bem com as críticas e a sensação de incapacidade. Não sinta necessidade de inferiorizar as pessoas, não queira ser perfeito o tempo todo e aprenda a reconhecer as próprias conquistas, mesmo que sejam pequenas. É preciso lidar de forma equilibrada com crítica, vergonha, timidez, rejeição das suas ideias e abandono. Cada pessoa pensa de forma diferente, mas muitos se sentem bem impondo as regras de uma maioria. Aprenda a sonhar os seus próprios sonhos e viver a sua vida. Se for sonhar, sonhe alto e com fé para realizar. Venha fazer parte de nosso balaio de ideias, curtindo nossos vídeos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Dê sua sugestão pelo nosso e-mail ou então use o WhatsApp. Todos seremos seres humanos melhores a partir do momento em que soubermos compreender os outros, reter o que é bom e descartar o que não servirá para a nossa evolução. Ame mais a si mesmo. Namastê!